Bom, vamos lá, gente. Temos aqui mais um exemplo de conta de divisão envolvendo números com vírgula, números decimais. Então vamos lá? Vamos aplicar aquela mesma regra que a gente tinha visto na aula anterior. Essas vírgulas, para a gente poder fazer essa conta de divisão, a gente precisa tirar essas vírgulas, só que tirar significa mover elas aqui para trás do número, certo? Sendo que elas vão dar pulos entre os números para poder chegar aqui no final. Se ela chega aqui no final, ela pode desaparecer e o número todo fica livre de quê? De vírgula, né? Possibilitando que eu possa fazer a conta de divisão normalmente. Só que existe uma regra: se essa aqui pular duas casas, essa aqui vai ter que pular duas casas também. Se essa aqui pular três casas, essa aqui vai ter que pular três casas também. Em outras palavras, essas vírgulas, elas pulam a mesma quantidade de casas. Não existe esse negócio de, para esse número aqui ficar livre de vírgula, vou mover duas aqui, e aqui vou mover só uma aqui, porque ele já fica livre. Não, não existe isso. Elas têm que pular a mesma quantidade de casas decimais, tá bem, gente? Então, eu vou fazer aquela mesma pergunta para vocês. Quantas casas decimais essas vírgulas vão ter que pular para trás, de modo que os dois números fiquem livres de vírgula? E aí? Uma casa somente? Duas casas? Três? Duas casas, né, gente? Duas casas decimais é que as vírgulas vão ter que pular, né? De modo que os dois números fiquem livres de vírgula. Então, vamos lá. Pulando. Pulou uma casa. Pulou duas casas. Apareceu um zero ali do lado do 20, certo? Porque ela pulou uma casa, então teve que aparecer um zero. E aí nós temos 0,20, né? Esse zero na frente do 20 pode sumir, né? E aí essas vírgulas, quando chegam atrás, elas podem desaparecer, né? Pronto, muito bem. Elas estão lá, mas podem desaparecer. Pronto, agora os dois números estão livres de vírgula. Agora eu consigo fazer minha conta de divisão normalmente, né? Agora vamos tentar fazer a conta de divisão. Vamos lá? Bom, 4 dá para dividir por 20? Não, né? Então eu vou pedir ajuda para o 7. 47. 47 dividido para 20. Vou reformular essa frase conforme eu tinha falado nos vídeos anteriores. 47 dividido para 20 pode ser dito da seguinte forma: qual é o número multiplicado por 20 que chega em 47, que resulta em 47? Ou o mais próximo de 47 sem ter que passar dele. E aí? Qual é o número multiplicado por 20 que chega mais próximo de 47 sem ter que passar? E aí? Resposta: 2, né? Pois, porque 2 vezes 20 vai dar 40, né? 40 é próximo, né? Próximo de 47 sem ter que passar. Se fosse 3, seria 60, e 60 iria passar, né? Enfim, é o 2, pois 2 vezes 20, 40. Agora eu vou colocar aqui, fazer essa conta de multiplicação, ok? Essa multiplicação que é o contrário da divisão, né? Porque a divisão resultou em 2, né? Mas agora eu vou fazer o contrário da multiplicação, né? Contrário da divisão, que é a multiplicação, por esse cara, para a gente poder determinar o valor que foi dividido aqui e poder subtrair desse número, para a gente ver, determinar o valor que sobrou da divisão, se sobrou alguma coisa. Vamos lá? 2 vezes 20, quanto vai dar, gente? E aí? 2 vezes 20, 40, né? Subtraio de 47, tiro de 47, a parte dividida do 47, sobrou 7, certo? E aí, baixo quem? Baixo 2, agora é 72. Vamos lá? 72 dividido para 20 é quanto? Qual é o número multiplicado por 20 que chega o mais próximo de 72, sem passar? Tem alguém que chega em 72? Não, né? Mas tem alguém que chega próximo. Quem é? É o 3, porque 3 vezes 20 dá quanto, gente? 60, né? Se fosse 4 aqui, se fosse 4 seria se fosse 4 vezes 20 daria 80, 80 passaria. Então só pode ser 3 mesmo. Bom, 3 vezes 20, agora eu vou fazer o contrário, né, gente? Fazer a conta de multiplicação para determinar o valor que eu preciso tirar do 72, né? Vamos lá? 3 vezes 20, quanto dá? 60, né? 60. Vamos lá? Subtrai de 72, sobrou 12. 12 é a parte que não foi dividida, que sobrou. Vamos lá? Agora esse 12, eu preciso fazer aquele mesmo método que eu comentei em uma aula passada. 12 é um resto, e aí o que eu faço? Eu posso pegar esse cara, colocar uma vírgula aqui no quociente e depositar um zero bem aqui. Eu já expliquei isso em outras aulas, certo? Que é como se eu pegasse o 12 e cada unidade do 12, nesse caso,
eu dividi isso em 10 partes de 0,1. Por isso, os resultados que virão aqui para frente, os resultados que virão aqui, vêm na forma de decimal, 0,1, 0,7, certo? Justamente porque cada unidade do 12 foi dividida em 10 partes de 0,1, certo? Ficando ao todo 120 partes de 0,1. Ok, gente? Então, é isso. Põe uma vírgula, acrescenta o zero. Agora vamos determinar o próximo valor, que é resultado da divisão de 120 por 20. Vamos lá? 120 dividido para 20. Vou reformular essa frase conforme o meu método que eu utilizo nas minhas aulas. Qual é o número multiplicado por 20 que resulta em 20? Tem alguém que resulta em 120? Perdão, 120, né? Qual é o número multiplicado por 20 que chega em 120? Tem um número, né? É 6, né? Porque 6 vezes 20 dá quanto? Vai dar 120. Então, subtraindo, né? Aqui, fazendo a conta de multiplicação entre o 6 e o 20, chega em 120, subtrai de 120, resultado, resto, né? O resto é zero. E aí, temos aí como resultado 23,6. Muito bem.